estamos juntos novamente, começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN para a gente falar desse jogo histórico da Conmebol Libertadores da América. Uma decisão dramática no Allianz Parque. Você tem aí exatamente a imagem do time que comemora a classificação para as semifinais da Conmebol Libertadores, o time do Palmeiras, com 2 jogadores a menos, segurou o empate contra o Atlético e conseguiu a vitória nos pênaltis. Naquilo que o torcedor palmeirense vinha absolutamente preocupado, assustado. E nas expulsões perdeu aí o seu principal jogador que bate na bola, o Gustavo Scarpa. Daí, olha, a sequência de cobrança e a vitória do Palmeiras com o Murilo na última cobrança, colocando o Palmeiras nas semifinais da Libertadores da América. Toda a repercussão, entrevistas, você vai ter aqui no Linha de Passe. Contando com a sua participação através do Twitter, a hashtag Linha de Passe. E vamos nessa! Pedro Ivo Almeida, Vitor Biner, Paulo Calçade e Jean Oddi estão comigo aqui na bancada, numa noite especial. Boa noite, Pedro. Boa noite, Preto, Birne, Jean, Calçade. Especial, histórica. Quando a gente olha para o confronto, para a prévia do confronto, o torcedor do Galo sabendo o que é encarar um Palmeiras que fecha bem o jogo de ida no Allianz Parque, eu acho, como diz o Bertozzi sempre brinca com assinar, né? Ele assinaria. Se for difícil, levamos para os pênaltis. Podemos ter vantagem, até pelo histórico recente do Palmeiras, talvez alguns torcedores atleticanos assinassem. Como se desenrolou o jogo, nenhum torcedor atleticano assinaria. E com o segundo tempo, talvez finalzinho de jogo, muitos palmeirenses começaram a assinar os pênaltis ali para não tomar um susto no final. E a mudança foi toda essa. E um Palmeiras que muda o cenário pelas expulsões, mas que muda também positivamente os cenários que não ganhava disputa de pênalti com o Abel, que o Everton, muita gente falando que não era pegador de pênalti, tentando se apegar a algumas situações. Reverte tudo isso por uma classificação histórica, as imagens que a gente vê na TV, uma comemoração muito talvez acima do que poderiam imaginar pelo que é o Palmeiras no Allianz. Muitas vezes favorito, então acaba que você ganha e entra numa rotina. Hoje o torcedor do Palmeiras, por muito tempo, talvez tenha pensado o pior. E agora desabafa, comemora merecidamente. Porque não foi covarde apenas por ter jogadores a menos, soube se defender, soube dificultar um Atlético que tem dificuldades para atacar contra um bloco mais baixo, contra um bloco fechado, e comemora merecidamente. Um Palmeiras que se acostumou muito a viver a Libertadores e merecidamente, a meu ver, em mais uma semifinal, Preto. Danilo expulso no primeiro tempo, Gustavo Scarpa expulso no segundo tempo. E aí o desabafo do torcedor palmeirense. O Abel Ferreira vai falar já, hein? Daqui a pouco o Abel ao vivo aqui no Linha de Passe. Bem-vindo você que estava acompanhando o jogo e para você que está chegando com a gente agora para acompanhar aqui o Linha. Tudo bem, Birner? Tudo bem, Preto. Boa noite a você, ao Jean, ao professor Calçade, ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. O jogo começa de um jeito mais com a cara do Palmeiras atual, pressionando saída de bola, tentando acuar o Atlético, que tinha muita dificuldade na transição. Quando o Danilo é expulso, você volta ao jogo do ano passado. Rony acompanha Arana, Scarpa vai para o lado esquerdo, Dudu é usado para puxar contra-ataque, Palmeiras com as linhas um pouco mais baixas, e Palmeiras mostra a sua força de marcação contra um Atlético que, se tem problemas para defender, tem conseguido criar chances de gols depois da chegada do Cuca. Qual foi a grande virtude do Palmeiras? Segurar o time do Cuca. O Atlético criou muito pouco para quem tinha um jogador a menos, a mais, e depois 2 jogadores a mais. O Palmeiras perdeu, sim, muito da criação, e isso vai ser explicado aqui durante o Linha de Passe, depois de ter o jogador expulso. Mas não perdeu a concentração, o posicionamento e aquilo que coletivamente faz dele um time difícil de ser vencido. E por isso, joga outra semifinal da Libertadores e continua sonhando com o tricampeonato real em seguida e com o inédito para brasileiros, tetracampeonato da Libertadores. Amanhã nós vamos conhecer, com transmissão ao vivo da ESPN Star Plus, o adversário do Palmeiras na Libertadores da América, nas semifinais, o jogo Estudiantes de La Plata e Atlético Paranaense. Boa noite, Jean.
Boa noite, Prieto. Boa noite, companheiros. Pois é, eu acho que, assim, muitas vezes no exercício do jornalismo esportivo a gente abusa, né, do uso de termos como histórico, como épico, mas hoje você abriu linha de passe falando de uma vitória histórica e a vitória é histórica, a vitória é épica. E eu não digo que ela é histórica e é épica porque o Palmeiras jogou com 1 a menos desde os 30 minutos apenas, ou jogou os 15 minutos finais com 2 a menos. Ela é épica porque, sim, o Palmeiras não teve esses jogadores nesse período longo, muito longo do jogo, mas porque, do outro lado, você tinha um Atlético Mineiro. Você tinha um Atlético cujo banco, você olhava para o banco, era um banco muito mais forte que o do Palmeiras. E quando você tem jogadores a menos, a tendência é que, assim, o seu desgaste físico vá contando cada vez mais na partida, né? Vai permitindo cada vez mais que o adversário possa criar mais. E um adversário que tinha mais condições de mudar ofensivamente, principalmente, do que o Palmeiras. O adversário mudou. O adversário é muito forte tecnicamente, embora hoje o Palmeiras seja mais time coletivamente. Mas nesse contexto todo, o Palmeiras conseguiu não sofrer gols de um time que, como disse o Birner, vem conseguindo criar muitas chances de gol. Então, o mérito defensivo do time do Abel é inquestionável e, mais uma vez, tem muito do dedo dele, claro, no que fez o Palmeiras no jogo todo. E aí, ironia do destino, né? O time que perdeu 5 disputas de pênaltis na sequência com esse treinador ganha uma disputa de pênaltis e ganha num momento muito mais importante do que uma Supercopa, do que um campeonato estadual, né? Ganha, mais uma vez, uma passagem para a semifinal de Copa Libertadores, como disse o Birner, lhe mantendo aí as esperanças de conquistar um 3º título seguido, que seria uma loucura. O Palmeiras jogou com 2 atletas a menos, terminou com 1 a menos. Mas só quando terminou o jogo, pela expulsão do Vargas. Isso. Mas teve muito do jogo aí, Paulo Calçade, com 2 jogadores a menos em casa, num jogo decisivo. Boa noite, Calçade. Olá, Prieto, companheiros, para você que nos assiste, o roteiro do mata-mata é insuperável. Por isso que tanta gente curte, porque ele é emoção, é pura emoção. Você tem que tentar encontrar onde está o jogo, onde está a emoção e às vezes tentar separar, mas é muito difícil. E esse daqui foi emoção o tempo todo. Aos 29 minutos, quando o Danilo é expulso, são 2/3 do jogo ainda para se jogar. Então, o que pensa o Abel? O Abel sabe que o banco que ele tem hoje não é um banco muito transformador de partidas. Ele também não pode tirar. Tira o Dudu, tira o Scarpa, tira o Veiga, tira o Rony. Tira quem? Não desmonta nada. Ele não pode, porque se ele tirar um desses jogadores, ele não consegue repor se ele toma um gol. Ele não consegue usar o banco e falar, tudo bem, eu vou colocar vou criar um outro jogo mais rápido ou mais técnico, porque o banco não permite isso ainda. Então ele puxa o Veiga para ser o segundo volante, fica com Zé Rafael e Veiga. Na verdade, na origem, são 2 meias, o Zé Rafael também era. E ali ele se mantém vivo. E ali no final, aos 82, perde o Scarpa. Mas na maior parte do jogo era sobreviver com o time que ele tinha, com o time que ele confia, numa situação que não é comum para esse time do Abel. Não é comum para o time do Abel viver isso. E foi o que a gente encontrou hoje. Ontem eu falei resultado de Flamengo e Corinthians normal. Esse aqui é normal pelo placar. Mais um empate entre Palmeiras e Atlético na sequência de empates que eles estão produzindo. Vamos até o Allianz Parque, a atmosfera do jogo, do pós-jogo, da festa do torcedor do Palmeiras, o contraste, né, com a saída triste dos torcedores do Galo. Leonardo Bertozzi, boa noite, Bertozzi. Tudo bem, Prieto? Boa noite a você, boa noite, companheiros da mesa. Acho que o que a gente pode trazer aqui do Allianz Parque é esse ambiente, né? Por quê? A partir do momento da expulsão, a sensação nítida era de que o torcedor sentiu que ele precisava compensar essa desvantagem numérica em campo de qualquer maneira. Então, a torcida que, claro, veio para apoiar, veio para empurrar, ela parece ter empurrado o dobro depois da expulsão e foi assim praticamente o tempo inteiro, né? Quem frequenta estádio sabe, tem dia que só uma parte canta, tem dia que tá todo mundo mais morno, tem dia que o pessoal tá cantando mais baixinho, mas a reação da torcida aqui hoje no Allianz Parque, a expulsão foi: vamos empurrar porque a gente
gente vai ajudar o time a ficar no jogo. Claro, nada disso é possível se o jogador em campo não executar o que tá combinado. E a sensação que eu tenho aqui é que, falei isso no final da transmissão até, o Palmeiras hoje é muito preparado para qualquer cenário que o jogo apresente, né? Se tiver que agredir, ele vai estar preparado, se tiver que defender, ele vai estar preparado, se tiver que defender com um a menos, ele vai estar preparado. Então, até diante disso que o professor Calçade levantou, o Palmeiras conseguiu se defender sem ter um meio-campista essencialmente marcador, né? O Palmeiras simplesmente posicionou todo mundo ali do meio para trás, colocou o Zé Rafael entre linhas em alguns momentos, e aí a primeira linha de marcação era Scarpa, Dudu, Veiga e Rony, mas todo mundo acompanhando o seu. E fisicamente também temos que destacar como o time está bem, né? O próprio Rony voltando de contusão, eu não acreditava que iria jogar o tempo todo, justamente porque ele teve que passar a jogar cobrindo o lado e seguindo o Arana, o que era muito complicado, e ele não só fez isso, como bateu o pênalti que poderia ser o pênalti da eliminação. Então foi muito importante a volta dele, e então o Palmeiras teve realmente uma noite de muita valentia, de muita resiliência hoje para sair com a classificação. Eu imaginava o Palmeiras classificado com outros roteiros, e a eliminação do Atlético, caso ela acontecesse, também imaginava com outros roteiros. Mas não dá para falar que a classificação não se apresentou inúmeras vezes para o Atlético e o Atlético não aproveitou, né? 2-0 na ida, expulsões do Palmeiras na volta, mostra que é um time realmente que não está com a confiança lá em cima, que está com problemas coletivos e que agora vai ter que juntar os cacos aí, porque tem um brasileiro que, se não dá para ganhar, ainda tem uma vaga na próxima Libertadores para buscar, gente. Vamos caminhando aqui, mostrando tudo para você do jogo e o pós-jogo no Linha de Passe. Rafael Veiga, Palmeiras classificado, e o Rafael fala agora aqui no Linha. Vamos lá. Jogo histórico, uma conquista de vaga para a semifinal, num momento histórico mesmo, com 9 jogadores, tudo que aconteceu no jogo, pênalti. Cara, foi um jogo muito difícil, com 11 jogadores. Já ia ser um jogo difícil, com 9 então, né, nem se fala. Mas eu já falei outras vezes e repito, nosso time é muito forte mentalmente. E é nessas horas, em situações adversas, em circunstâncias às vezes contrárias, que o nosso time mostra, né, a força que tem. É muito fácil a gente ter fé e acreditar quando tudo está muito fácil, tudo tá dando certo. O difícil na vida e no futebol é a gente continuar acreditando, tendo fé e confiando quando as coisas não estão tão bem. Então é isso. Nosso time é um time de guerreiro, independente do que aconteceu. Todos somos um e a classificação é merecida. Depois de todo o nervosismo que aconteceu aqui, nesse momento é uma comemoração de título, né? Com certeza. Passar para uma semifinal de Libertadores é muito difícil porque tem grandes equipes. A forma como foi o jogo foi muito difícil, né? Penalidade, sempre tem aquele nervosismo a mais, que é normal. E eles o tempo inteiro, acredito que a metade do primeiro tempo e o segundo tempo com 1, 2 a mais. Então, assim, a gente soube jogar. Nem sempre o importante é jogar bem, o importante é vencer. Obrigado. Sem dúvida, a gente jamais vai esquecer o dia de hoje, porque realmente foi histórico, todo mundo sabe, dentro do primeiro tempo, 1 a menos, depois 2 a menos, e conseguir segurar, conseguir jogar de alto nível. Isso é uma equipe muito madura, que não tem limites, que cada vez mais prova aquilo que é capaz, aquilo que pode fazer. Eu acho que é uma vitória que nos enche de esperança e de orgulho para o que vem pela frente, saber que nada vai ser fácil, como não tem sido daqui para frente, mas estamos felizes, foi uma vitória incrível. Vamos comemorar agora com o nosso torcedor. Hoje, que nem o Abel fala, é 24 horas, a partir de amanhã já pensar no clássico é difícil, é um grande adversário, mas por hoje vamos comemorar. Hoje também 250 jogos, né, pelo Palmeiras, e com essa vitória maravilhosa é só motivo de orgulho e gratidão a Deus por tudo. Todo mundo fala em detalhes num jogo como esse, né? E o teu detalhe na defesa do pênalti fez a diferença, né? Cara, sempre quando vai para os pênaltis as pessoas esperam muito do goleiro. Eu estava muito tranquilo. Eu falei ali há pouco que segunda-feira agora eu estava tomando um banho ali para me deitar já para dormir e veio uma palavra muito forte no meu coração, que dizia assim: há tempo para todas as coisas. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher.
E hoje chegou o tempo da vitória nos pênaltis, hoje chegou o dia de pegar pênalti, hoje chegou o dia... Então, todo o tempo, ele é feito pelo Senhor. E hoje ele deu um tempo bom pra gente, um tempo de alegria, um tempo de vitória, um tempo de ganhar a disputa em pênalti. Então, às vezes a gente fica triste porque perde nos pênaltis, óbvio, a gente é ser humano, mas saber que tudo tem seu tempo e hoje chegou o tempo bom e vamos desfrutar dele. Obrigado. O resultado, o empate, você estava com 1 a menos, depois 2 a menos. Como é que foi isso na cabeça de vocês? Jogadores do Palmeiras, depois da classificação contra o Galo. Bom, o Bertozzi estava falando do torcedor palmeirense e isso chamou a atenção na transmissão mesmo do Paulo Andrade. Depois da expulsão do Danilo, o torcedor cantando e vibrando. Jean Oddi, o torcedor palmeirense está mais confiante na capacidade do seu time? Bom, é normal que esteja, né, Prieto, depois de 2 títulos sul-americanos na sequência e muito por aquilo que o Bertozzi falou. Quer dizer, qualquer contexto de jogo parece um contexto de jogo possível para o Palmeiras. É claro que esse tenha sido o contexto mais complicado que o time já se viu nessa temporada, né? Porque você jogar contra um time como o Atlético, desde os 30 do primeiro tempo com 1 a menos, depois jogar os 15 minutos finais com 2 a menos, é claro que esse é o pior contexto. Mas o torcedor tem essa confiança, o torcedor, eu acredito que mesmo que fosse eliminado, provavelmente aplaudiria o time, provavelmente focaria no brasileiro, mas mais uma vez o plano do Abel Ferreira, nesse caso defensivamente, deu certo, o time trabalhou bem dentro das suas possibilidades, aí a gente até entende a declaração do Veiga, né? Claro que jogar bem, teoricamente, te leva à vitória. Agora, no caso de hoje, jogar bem era isso, era tentar impedir um time tão poderoso como o Atlético, que, claro, não vive o seu melhor momento, que, claro, não está completamente montado, mas era impedir aquele time de jogar. E o Palmeiras foi muito bem nesse aspecto, porque, sim, tomou a pressão ali nos 10 minutos finais, mas aí já com 2 jogadores a menos e muito mais no abafa do que exatamente, né, aproveitando espaços ali que o Palmeiras deixasse. Então, foi realmente uma classificação épica. Eu repito, não gosto de abusar desses adjetivos, mas nesse caso eu acho que vale. E claro, né, agora o Palmeiras vai curtir, vai desfrutar desse momento e a sua torcida tem desfrutado, né, mês após mês o que esse time vem fazendo e depois já vai ter que mudar a chavinha, olhar para o Campeonato Brasileiro no sábado, pensar como vai resolver a questão dos desfalques na semifinal, mas isso tudo, evidentemente, daqui a 24 horas. Na cabeça do Abel, tenho certeza que até menos, né? Daqui a umas 10 horas ele já está pensando nisso. Agora ele tem que desfrutar mesmo. Para a gente falar um pouquinho sobre o impacto da perda do primeiro jogador, porque é um impacto enorme. O que o Palmeiras agregou essa temporada? A capacidade de marcar muito alto, pressionar, ter volume de jogo ofensivo. Tanto é que o Palmeiras chegou a essa fase melhor do que chegou nessa mesma fase na última temporada. Melhor do que na temporada passada, quando enfrentou o Atlético, enquanto o Atlético foi perdendo suas virtudes com a troca de técnico. Trouxe o Cuca em cima da hora como uma escolha emergencial para tentar resolver o problema que, na verdade, começou. O Atlético não conseguiu contratar os treinadores que iam substituir o Cuca, trouxe quem conseguiu. E quem conseguiu trazer não resolveu ou não manteve a equipe só piorou desde então. O Palmeiras tem no Scarpa o seu principal jogador hoje na parte ofensiva. O Scarpa começa jogando na direita, ele faz muita jogada para dentro, né? O Bertozzi chamava atenção na transmissão, quando ele faz jogada para dentro, ele leva o Arana muitas vezes para dentro, cria espaço para o Rony usar. O Scarpa foi jogar na esquerda, recuado, porque o Scarpa jogou assim com o Abel ele troca lá compor, atrás. Né? Ele usa a memória do trabalho que ele tem de muito tempo, porque o Scarpa já jogou à frente do lateral num quarteto de meio campo atrás. Já jogou até de lateral com o próprio Abel. Em jogos decisivos. Na chegada do Abel, ele foi lateral. O Rony, que era o centroavante, foi fazer o que ele fez no jogo passado. Por isso que no jogo da temporada passada, da Libertadores, foi marcar o Arana. Foi marcar o Arana. O Veiga... O Rony, que é um jogador muito importante no escape. E o Veiga, que chega muitas vezes, quando o Palmeiras tem a bola dominada no meio, para finalizar, que participa da construção e que ainda não é o mesmo Veiga pré-contusão, acho que vai recuperar o mesmo nível. Como diz o professor Calçade,
virou um parceiro do Zé Rafael de volante. O Palmeiras perdeu totalmente o seu poderio ofensivo e se limitou a ter o contra-ataque com o Dudu. Ele, Palmeiras, que passou a jogar recuado, porque o Atlético, que tem dificuldade na transição à frente com a bola pelo gramado, rolando a bola desde a chegada do Cuca, e por isso perdeu o jogo do Inter, por isso perdeu o jogo do Atlético Paranaense, começou a conseguir fazer a transição porque o Palmeiras estava mais recuado. Ou seja, o prejuízo do erro do Danilo, vamos destacar, Danilo é um jogador jovem, obviamente não tem que ser crucificado, mas poderia ter gerado a eliminação do Palmeiras, destruiu não a capacidade do Palmeiras marcar, a capacidade do Palmeiras criar, e deu ao Atlético aquilo que o Atlético mais queria, ter a bola no campo de ataque por mais tempo, coisa que não vinha conseguindo. O Atlético, quando o Danilo é expulso, tem mais posse de bola que o Palmeiras, mas a posse de bola é no campo de defesa. O Palmeiras, quando recuperava a bola na frente, e não era ameaçador, não fazia uma grande partida, mas era um time mais perigoso do que era o time do Atlético. Então, Você tem uma vantagem aí. Eu acho que tem um confronto que o jogo... A gente está falando do Cuca, que está voltando, do Abel, que lá está desde 2020, de novembro de 2020. Início de novembro. No início de novembro. Dia 5 ele estreou. Isso. E o Palmeiras hoje é o time no Brasil, há muito tempo, que melhor se comporta sem a bola. E sem a bola... mas por que sem a bola? Sem a bola é só 97%, 98% do tempo do jogo. E ele se comporta bem. E a partir do momento que ele perde o Danilo, primeiro que ele com 11 já é um time que, se não tiver a bola, ele sabe jogar. Com um a menos, ele sabe que essa é a dinâmica do jogo. O jogo vai rodar nessa velocidade, e ainda mais o adversário falando, opa, é a nossa oportunidade. E aí entra o Atlético com bola. O Atlético com bola, com um jogador a mais, e ali no final, aos 82, mais 5, ele teve uns 10, entre 10 e 15 minutos, estou falando que não é o tempo total. Bola de cabeça do Jair, o lance O que aconteceu com o Atlético? Você olhava um Atlético desorganizado. Eu sei que é difícil, é emocional, é emoção pura. Você diz depois da segunda expulsão. Ainda mais né? da segunda, claro. por quê? A gente fala, o Palmeiras ficou em 2 linhas de 4 e tal, eram 2, só isso, mais nada. Ainda mais não, né? Acho que só depois da segunda é que é difícil entender que... Você olha pro... O que você faz quando você tem... A gente vive falando tanto de superioridade numérica e do espaço também no jogo. Você tem 2 a mais, você abre bem teu adversário, vai colocar 2 jogadores bem abertos, né, para ou a defesa abre ou você vai ter linha de fundo para jogar. E quem está aberto no Atlético em várias jogadas? O Hulk. Nesse momento não é para ter o Hulk ali, é para ter o Hulk com o poder de finalização dele no interior da área e não o poder, entre aspas, de cruzamentos do Hulk. E é o Hulk cruzando bola na área. Então, assim, aí a diferença de um que joga enormemente sem a bola e do outro que precisa se reconstruir. E se um treinador, se o Cuca está lá 20 dias antes, talvez a gente estivesse falando outra coisa. Mas fez falta o tempo. Você fala do... A gente falou muito do Palmeiras sem bola, que compete, que é forte, que numa Libertadores se recusa a perder, como foi no jogo de ida, como foi no jogo da volta. Não perde muito tempo numa Libertadores, dentro e fora de casa. Mas eu queria falar também do Scarpa quando teve a bola ou quando o Palmeiras tentava ter a bola. Ele cai para a esquerda para recompor com a memória que ele tinha, mas quando minimamente o Palmeiras tinha a bola, ele começa a se movimentar para confundir um Atlético, que o mérito que teve no jogo de ida era o encaixe individual, e o mérito que teve em algum momento hoje era o encaixe individual. Ele tenta movimentar para confundir esses encaixes, ele tenta movimentar para tirar quem estava encaixado no Veiga, se eu não me engano é o Alan, ele tenta movimentar para, sem a bola, tentar criar o espaço que o Palmeiras não tinha, porque tinha muito pouco, chegava em velocidade em bola escada e bola parada também, se eu não me engano, ali no primeiro tempo. Então, eu acho que tem muito... mas o Palmeiras, o que aconteceu? Ele teve um jogador expulso, só se defendeu? Não. Ele também teve mérito das mínimas vezes que ele teve a bola e da movimentação para você sair de uma marcação de um time que tem um jogador a mais até para te marcar. Então, acho que o Scarpa é inteligentíssimo por isso. Quando a gente valoriza, ele cai para dentro para substituir o Veiga quando se lesiona. Ele cai para a esquerda para jogar com bola e sem bola. Então, isso tem muito valor. E o Atlético com bola não funciona. O Cuca minimamente contra o Inter, ainda que tome 3-0, e parece que acerta um Atlético com bola, mas depois ele não consegue jogar. Ele hoje parece ali gesticular quando a câmera pega ela, pedindo para abrir, porque por dentro não dava para jogar. Ele tinha um Rubens, ele tinha um Arana, não criava pelas pontas, não conseguia.
E é muito delicado. Então, eu não consigo ver nada de injustiça de um time que teve a bola, teve jogador a mais, precisava criar, não corrigiu isso. Era frágil na defesa, talvez hoje não tenha sido exigido tanto. Frágil no ataque também. E acho que não tinha muito por que merecer. Sei que há merecimento, mas passar. Deixa eu dar uma passada mais uma vez no Allianz com o Bertozzi. Num jogo tão emocional, num jogo tão nervoso como esse, de duas grandes equipes do futebol brasileiro. Hoje, por acaso, aí da cabine do Allianz, você conseguiu ver em algum momento o Abel passando algum recado para dentro do campo? Principalmente quando o Palmeiras tinha 9 jogadores em campo, pedindo tranquilidade, aquela mão na cabeça, pedindo foco, concentração, cabeça fria. Isso foi possível hoje com o time do Palmeiras, Bertozzi? Não sei como foi no vestiário, mas hoje na beira do campo ele estava mais na pilha mesmo, né? Até porque acho que aquela coisa de depois da expulsão, a cada lance um pouquinho mais ríspido, tentar botar uma pressão, tentar cobrar da arbitragem. Então hoje foi um pouco diferente do jogo do Mineirão, que acho que ele sentia que precisava passar um pouco mais de tranquilidade para o time dar uma acalmada. Hoje foi aquele Abel agitado na beira do campo, né? Um dos auxiliares foi até expulso no final do jogo, porque o Rodan acabou o jogo sem que o Palmeiras batesse uma falta que tinha ali no campo de ataque. E já era 9 contra 10, né? Não era nem 9 mais contra 11 pela expulsão do Vargas, mas hoje ele estava mais na pilha mesmo. De qualquer maneira, só para entrar no que o Pedro colocou, o que você não precisa fazer quando você tem superioridade numérica? Você não precisa chutar de qualquer jeito, você não precisa chutar de qualquer lugar. Então, houve até algumas jogadas de fora da área, que o chute fora da área que o Everton defendeu para escanteio, ou que ele defendeu firme no finalzinho ali com o Júnior Alonso. Mas, a rigor, assim, chances claras, a cabeçada do Jair, o chute cruzado do Hulk que saiu. É pouco para um time que tem tanto tempo com superioridade numérica, com o adversário também se cansando com o passar do tempo, também com receio de fazer uma substituição e mexer mal no que está dando certo. Então foram várias situações. Então acho que assim, não dá para o Atlético reclamar de nada que não envolva a capacidade dele mesmo dentro do confronto, né? E o Palmeiras se aproveitou muito bem disso. Eu acho que, assim, só em relação ao Palmeiras sem a bola, a gente começa a tratar como normal o Palmeiras agir dessa maneira. E se você olhar, inclusive para o histórico de alguns jogadores, é impressionante o que hoje acontece no time do Palmeiras. Eu vou citar 2 caras, que são, talvez, se não os 2 mais importantes, 2 dos mais importantes do time. Você vê o Scarpa e o Dudu fazerem o que eles fazem hoje, quando o Palmeiras precisa que eles façam isso, e claro que hoje era um jogo especial, é claro que todo mundo quer chegar a uma semifinal e que vai se desdobrar, mas o cara fazer isso também é um sinal de que ele acredita tanto naquilo lá, que aquilo é que é o essencial e não atacar, e não ficar para tentar pegar uma bola e resolver o jogo e fazer o seu gol. Não dá para ter dúvida nessa hora, é melhor você tentar fazer bem aquilo que você... O Dudu, o Scarpa e o Rony são prejudicados ofensivamente para poderem fazer o que o treinador faz. Mas o meu ponto, Birner, é que assim... Defensivamente fica melhor. O Rony sempre foi isso. O Rony é isso. O Rony é de uma dedicação absurda. O Scarpa foi um jogador por muitos anos, inclusive até por gente próxima dele, que era, não vou usar o termo acusado, mas que era... categorizado como um jogador pouco competitivo, como um jogador que tinha muita qualidade técnica, mas que não estava muito aí, né, para competição. Ele era menos competitivo do que é hoje. E é uma loucura o que é o Scarpa de hoje, o Scarpa pós-Abel. O Dudu, a mesma coisa. O Dudu não, o Dudu pelo contrário, sempre foi muito competitivo. Mas essa coisa de voltar para marcar, essa coisa de assim, a sua missão principal vai ser fechar uma linha de 4 e não ficar lá esperando uma bola para resolver com a qualidade que você tem, isso ele não fazia também. Mas esse é um debate que o Palmeiras... E ele passou a fazer. Mas nem passa, veja que... Então, hoje não passa. Isso é totalmente superado. Mas por isso que eu estou dizendo, Calçade, a gente, assim, a gente passou a considerar isso uma coisa normal. Super normal, super comum. Mas é difícil alcançar. Mas no caso desses jogadores, principalmente, que tinham características completamente diferentes, é difícil alcançar. E no caso do Dudu, especificamente, acho que a gente pode falar... Não é por amor ao Abel, não é que ele ama o Abel, que é o paizão, que ele gosta dele, que eles são brothers. Pelo contrário, é puro e exclusivo respeito profissional. Tá? Isso eu estou falando do que a gente tirou da conversa do Bola da Vez, da própria conversa com gente próxima ao Dudu. Não é que ele ama o Abel, é que ele porque tem uns caras que são apaixonados pelo Abel no elenco do Palmeiras. No caso do Dudu, é respeito profissional. Ele acredita tanto naquilo que o cara está falando que ele faz. E vem, depois de 2 Libertadores, e ele olha para a arquibancada e sabe dessa paixão.
E ele também sabe, acima de tudo, que o resultado vem. Só um louco vai se colocar contra esse, a gente pode chamar de sistema, que funciona muito bem. Ela tem que até aproveitar e pedir para o Dimas daqui a pouquinho, quando a gente rodar essas imagens, para colocar exatamente isso que você está marcando, que é como o Palmeiras se comportou a partir da expulsão. do Danilo. Ele teve que se organizar com os jogadores do campo, começar a trocar. Ali, ó, o Veiga, né? O Veiga já está aqui, ó, na linha de volantes, é o Palmeiras, né, fechado. E a gente vai ver, você vê o Scarpa dando combate, o Marcos Rocha, um pouquinho por dentro, isso acontece com o Piquerez também. Por quê? Com um jogador a menos, a marcação tem que ser para lá de encaixada. Você não pode... Nem sempre uma marcação ali só por zona vai funcionar. Qual é o posicionamento dos laterais? Ali é o lado oposto agora. Você vê o Piquerez, você baixa o Scarpa aqui do outro, lá no fundo... Né? Atrás do Piquerez. Atrás, e o Piquerez vem dar combate aqui. Por quê? Não pode ter aquela bola solta, bola que você passa com tranquilidade para jogador livre. E isso, com um a menos, é o que mais o Atlético gostaria de gerar, a superioridade numérica. Então, é um trabalho muito cuidadoso e não é um trabalho assim de quem mandou um bilhetinho na hora. Isso é um trabalho que é feito no dia a dia. Quer dizer, o Abel ainda consegue fazer isso com jogadores inteligentes, jogadores dedicados, como o moço falou do Jean, mesmo talvez não amando, mas super dedicados, a executar uma função necessária para aguentar 60 minutos ou mais de um jogo que tem que segurar o 0-0. Na pior das hipóteses, segurar o empate. Então, assim, isso... Cabe uma frase do o Palmeiras tem. Que é trabalho isso, né? Isso o Palmeiras tem como nenhum outro time brasileiro. Vamos falar de talento, de capacidade de transformar a partir do banco? Ele não é o primeiro. A gente vai falar de talento, talvez não seja o primeiro, mas de aproveitamento do que lá existe. Isso afinado essa capacidade de jogar com as ideias do treinador, isso ele executa muito bem, por isso que é o time mais bem treinado do Brasil. Isso já há algum tempo, até por um motivo óbvio. É o único que está... Pode também ter um treinador que não resolve nada há muito tempo, mas um treinador que sabe trabalhar e um longo tempo, isso dá um baita resultado. E está dando. E é claro, gente, é um pênalti. Poderia ter ali, passou debaixo do Everton é um pênalti. Só que isso que a gente sempre fala. Mesmo são que duas Libertadores a bola na trave, né, Calçade? Mesmo que entrasse a bola na trave, acho que tudo que a gente está falando aqui valeria. Eu acho que as virtudes do Palmeiras apareceram mais hoje que no jogo de fora. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção, no jogo em Minas. Porque em Minas... O Palmeiras não fez uma boa partida em grande parte do tempo. Quando se achou no jogo, aí ele aproveitou os defeitos do Atlético, o time mal montado, esburacado, que não consegue marcar direito. Né? E aí tem a virtude do Scarpa, bate a bola na trave e tal. E perfeito, o Palmeiras consegue pressionar. Faz 2-2 ali no final. Então a situação ali era mais difícil. Acho até que os resultados que o Palmeiras conseguiu fora de casa, aquele 2-2 a partir de um momento... acabou sendo mais improvável, até a partir de um certo momento, até mais improvável do que o 1-1 contra o mesmo Atlético, na outra Libertadores, com o Atlético estava melhor. Então, mas hoje, no momento que o Palmeiras perde o Danilo, e entendendo tudo que o Palmeiras tem feito nessa temporada, eu acho que a atuação coletiva do Palmeiras hoje foi melhor do que a atuação do primeiro jogo. É que são muito difíceis de comparar, né, Birner? Porque, assim, o contexto do jogo de hoje é completamente anormal. Você jogar com um a menos desde o 30, eu acho que são... Eu concordo com você que é mais incrível o que o time fez hoje. Eu acho que é mais difícil fazer o que fez hoje, porque, para mim, o grande mérito da partida do Palmeiras contra o Atlético no Mineirão não foi o futebol jogado. Foi principalmente o que a gente falou muito, que foi depois de tomar os 2 gols nos momentos que tomou, naquele final de primeiro tempo e no começo do segundo tempo, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu com o Corinthians diante do Flamengo em São Paulo, que desmoronou depois que tomou o primeiro gol, o Palmeiras continua jogando como se nada tivesse acontecido, como se tivesse 0-0 aquele jogo. Então, acho que isso é raro acontecer. Deixa eu só voltar com o Bertozzi lá. A vitória do Palmeiras nos pênaltis, a classificação, já o Abel Ferreira também falando. Bertozzi. Bom, vamos lá, o Palmeiras competiu, né? Quando o futebol não aparece, e o futebol do Palmeiras apareceu praticamente o ano inteiro,
quando não aparece, você tem que sobreviver de algum jeito. No intervalo do jogo no Mineirão, eu disse isso. Eu falei, o Palmeiras sobreviveu, porque pelo que foi o primeiro tempo, até mesmo o 1-0 só, não estava ruim pelo que era o jogo. E conseguiu sair de situações difíceis, uma depois da outra, e hoje mostrou mais uma vez uma capacidade de competir que só os times copeiros e só os times bem organizados conseguem, né? Então, hoje, a organização, o espírito, tudo isso fez a diferença e o Palmeiras avança com muito brio e com esperança, né? Porque vai pegar uma semifinal contra um adversário que, seja Estudiantes, seja Atlético Paranaense, no geral, não são times do nível do Palmeiras. São times que podem competir com o Palmeiras, mas também são times contra os quais o Palmeiras leva a superioridade, mesmo que tenha que se virar ali sem Danilo, sem Scarpa no primeiro jogo. Mas como disse o Jean, essa não é nem a discussão agora do momento. A discussão para o palmeirense é comemorar e para o atleticano é entender o que deu errado nesse ano, né? Porque o planejamento teve muitos problemas, a saída de jogadores em momentos não ideais, a mudança no comando técnico no momento em que ela aconteceu, a volta do Cuca no momento que ela aconteceu. Agora não dá tempo para chorar muito, né? O Atlético tem que começar a subir na tabela do Brasileiro, tem um estádio novo ano que vem para inaugurar e sem vaga de Libertadores seria uma inauguração no mínimo melancólica pelas perspectivas que esse elenco tem, pelo investimento que esse elenco tem, mas o Atlético não pode reclamar da sorte, né? As chances se apresentaram para ele inúmeras vezes e ele não aproveitou, sai eliminado porque não conseguiu aproveitar. Legal, Bertozzi participou da transmissão e também aqui do Linha de Passe. Obrigado, Bertozzi, um abração, boa noite para você, boa quinta-feira. Vamos aguardar aí pelo adversário do Palmeiras e vamos continuar no Allianz Parque, porque agora Abel Ferreira, ao lado do Everton, falando aqui no Linha. Vamos nessa. Porque a gente não pode acompanhar treinamento, né? A imprensa brasileira sempre teve uma tradição de fazer o dia a dia dos treinos aqui. É uma tradição secular, mas isso mudou com a pandemia, acho que não volta mais. A minha curiosidade é saber se você treina, às vezes, o time simula uma situação de jogar com um a menos. E se essa foi, talvez, a sua vitória, triunfo, digamos assim, mais dramático em toda a carreira? Minha não, nossa. Olha, eu já vos disse que nós não temos muito tempo para treinar, temos comportamentos coletivos. E a única alteração que nós fizemos é quando temos um centroavante, temos o centroavante que faz a pressão nos dois zagueiros, e quando tu não tens o centroavante, portanto, deixas de fazer a pressão nos dois zagueiros e todos os outros mantêm os mesmos comportamentos. Portanto, nós treinamos os comportamentos da equipa, isso sim, e com menos um. O que nós fizemos foi manter os nossos comportamentos, mas com menos um jogador, sendo ele que o centroavante nós não iríamos ter, porque estávamos com menos um. Olha, acima de tudo foi eu acho que a do River, acho que foi a que eu sofri mais, muito sinceramente. Eu acho que por tudo o que estes rapazes fazem, por aquilo que eles têm feito, já lhes disse a eles várias vezes, eles nasceram para fazer história neste clube, é o destino deles. E hoje, contra muitas adversidades, muitas mesmo, e não foi só o Atlético Mineiro, tivemos muitas adversidades dentro do campo, e fomos capazes de forma coletiva superar essas adversidades. Portanto, sou um treinador neste momento muito orgulhoso nos meus jogadores e acho que hoje foi a vitória da torcida mais o empenho e o desempenho dos nossos jogadores. Abel, boa noite. Queria que você falasse a respeito de uma situação que o Palmeiras divulgou nas redes sociais de alguns jogadores cantando aquela música que, entre aspas, foi encomendada por você, uma música que você queria para que a torcida apoiasse o time do Palmeiras, onde o refrão é "Lutem sem parar". Queria que você falasse como que essa canção e como a sinergia de arquibancada e jogadores ajudam o Palmeiras a garantir mais uma classificação. E para o Everton, a dificuldade de jogar com 2 jogadores a menos, você a todo tempo passando instruções para os seus colegas. Queria que você falasse um pouco dessa parte tática do time. Bom, o time realmente se comportou muito bem, soube sofrer, soube tirar os espaços do Atlético, soube entender o jogo e principalmente se doou e fez o seu máximo, aquilo que o Abel sempre pede, o melhor de cada um, o foco na nossas tarefas, e foi assim em todos os lances. A gente sabe o quanto é difícil, já era difícil 11 contra 11, imagina com 2 a menos, então trouxe mais dificuldade, mas a dificuldade também nos traz experiência e vai nos dando maturidade para
para ir nos preparando para o que vem pela frente, né? Então, acho que foi uma vitória não só por passar de fase, que era importante, mas também para mostrar para o grupo o quanto a gente é forte mesmo na adversidade, mesmo com o jogo fora do nosso controle, e a gente conseguiu superar tudo o que tinha de ruim nessa partida, a gente conseguiu transformar em coisa boa, e a gente também tem que aqui valorizar as cobranças de pênalti hoje dos nossos jogadores, que foram de excelência. Então, hoje foi uma noite perfeita, a gente está muito feliz. Olha, eu acho que os torcedores, tal como eu, aprenderam a respeitar e a admirar estes jogadores. E a prova disso é o número que eles têm vindo em cada jogo, seja para a Libertadores, seja contra o Goiás, seja contra quem for, contra o Atlético Mineiro, e 40 mil, 38 mil. Isso demonstra muito o respeito e a admiração que estes jogadores conseguiram pelo seu trabalho, pela sua qualidade, pela sua dedicação, pelo seu espírito que se vê dentro de campo e que os nossos torcedores sentem. E quando estes dois se juntam, é esta vibração que vocês veem, a torcida que canta e vibra, isso passa para os jogadores, a forma como eles jogam passa para os nossos torcedores, e eles, tal como eu, seguramente que não só de hoje, mas que sentem um orgulho e uma admiração muito grande e respeito também, porque eles estão a fazer e vão continuar a fazer. Abel, boa noite. Acho que aquela expressão da cabeça fria, o coração quente nunca fez tanto sentido, né? Eu queria entender o que passou na cabeça do Abel depois da expulsão do Danilo, e também por que você não fez substituições por ter dado tão certo, Abel? Eu já vos disse que nós fazemos planos de jogo, eu não gosto de ir para os jogos sem experimentar o que é que pode acontecer. Eu, às vezes, os jogadores que devem se rir quando eu digo fechem os olhos, imaginem as coisas a acontecer no jogo, vejam-se a fazer determinados movimentos, e eu faço igual para mim enquanto treinador com a minha equipe técnica. Crio alguns cenários que podem acontecer, quer seja nós com mais um jogador, quer seja nós com menos um jogador, e quando isso acontece na hora, tu estás preparado para dar respostas. E nós somos uma equipe técnica, não é só um treinador, não sou só eu, não é só a minha cabeça. Nós temos o André, nós temos o Rogério, nós temos o Carlos Martinho, nós temos o João, nós temos o Castanheira, nós temos o Tiago. Portanto, mais a minha, temos cabeças suficientes para pensar bem e dar o nosso melhor, que é isso que nós fazemos. Em 2, 3 minutos ali, pensamos inclusive em meter um zagueiro, mas depois achámos que não, que podíamos passar o Dudu para centroavante e meter o Rony, que me faz ali o lado direito, e seguimos o que estava no nosso caderno e deu certo, mas deu certo porque eles é que fazem acontecer. Mas foi isso, foi olhar o que estava no plano e segui-lo. Boa noite. Eu tenho uma pergunta para o Abel e outra para o Everton. Para o Abel, o Cuca veio aqui e acabou de falar que você criou um ferrolho defensivo, né? 2 linhas de 4, depois da expulsão do Danilo. E isso acabou dificultando para o Atlético, que ficou com menos espaço. Ele até disse que o Atlético teve mais espaço quando o jogo ficou 11 contra 11, né? E aí eu queria saber sobre o ferrolho defensivo. Para o Everton, exatamente sobre isso, né? A expulsão do Danilo. O que passou pela sua cabeça? A penalidade chegou a passar pela sua cabeça? E até em cima disso, se sim, né, você acha que o Palmeiras chegou mais preparado, até porque ficou pensando mais no pênalti do que o Atlético Mineiro? Na verdade, a possibilidade de pênalti ela sempre houve e a gente sempre se preparou para ela também. E a gente não tem como pensar em pênalti com o jogo rolando, né, com muito tempo de jogo. A expulsão foi no primeiro tempo, a gente se comportou muito bem, criamos ainda boas oportunidades na bola parada e tinha chance de ganhar o jogo, e a gente tentou. Lógico que quando vai expulso o segundo, as coisas ficam muito mais difíceis, e aí é a hora que a gente vai, de fato, começar a imaginar que o jogo vai para os pênaltis e tentar fechar realmente ali um pouco mais. Mas acho que a equipe estava muito bem concentrada. O fato de você sair da adversidade que a gente saiu e conseguir superar um grande adversário, jogando com 2 a menos, acho que também isso traz um pouco mais de confiança na hora das batidas. Você tá bem, porque acho que pênalti, acima de tudo, também é confiança, é você tá com a cabeça boa. E o Abel falou uma coisa hoje que, para mim, me marcou muito ali. Da tantas outras que ele fala, é deixar o corpo fazer porque ele sabe, e não deixar a cabeça atrapalhar, né? Às vezes a nossa cabeça quer atrapalhar o que o corpo sabe fazer automaticamente.
e a gente estava preparado para isso. Às vezes a cabeça da gente quer acelerar ou quer pensar que vai acontecer uma coisa e não vai acontecer. E hoje a gente deixou o corpo fazer o que sabe fazer, que foi jogar futebol em alto nível. O Cuca é um treinador extremamente experiente, com muitos títulos. Ele seguramente, quando vir este jogo, ele vai perceber que tinha muita gente por fora do nosso bloco. Tinha 7 jogadores, por fora do nosso bloco, por fora. E tu tens que ter gente por dentro para poder atacar a nossa linha. Ele tinha o ponta, os 2 pontas por fora, os 2 laterais abertos, os zagueiros ainda por trás e poucos jogadores dentro do nosso bloco. Dentro do nosso bloco. Tinha que ter mais jogadores dentro do nosso bloco. Isso foi para nós mais fácil de controlar. Claro que nós com menos um, nós como é que conseguimos atacar com uma equipa com a qualidade que ele tem? Ele sabe e reconheceu isso, que a equipa que ele tem este ano ainda é melhor que aquela que ele tinha o ano passado. Foi ele que disse, não foi eu. E acho que quando ele vir o jogo vai perceber que a nossa equipa foi muito competente, mas que há ali uma outra situação que ele podia ter aproveitado também. E quando eu vi o adversário jogar por fora, nós conseguimos fazer uma boa parede. E eu acho, posso estar enganado, eu acho que nós chegámos ao final do jogo com mais remates do que o nosso adversário. Uma para o Abel e uma para o Everton. Everton, você vem do Acre, um estado tão pouco valorizado no Brasil, um país de dimensões continentais. Hoje você fez 40 mil pessoas explodirem e milhões de palmeirenses explodirem com as suas mãos. Queria saber o teu sentimento, um acriano, herói do estado, com esse poder de explodir uma massa. Abel, há algum tempo atrás, você usou a expressão "estou à rasca com os pênaltis", é uma expressão portuguesa. E a minha mãe, portuguesa, disse: "Hoje vamos desenrascar". Então trago a ti um abraço da comunidade portuguesa e queria saber de você também o sentimento de tantos portugueses no Brasil torcendo pelo Palmeiras. Bom, acho que eu tenho muito orgulho, né, de sair de onde eu saí, de representar o meu estado, e hoje não só o meu estado, mas também a todos os palmeirenses. Hoje foi mais um dia que, dentro da nossa saída do CT, o torcedor já nos deu um pouco ali um aperitivo do que ia acontecer aqui dentro, na questão do amor incondicional, de cantar, de empurrar o tempo todo. Quando a gente sofre uma baixa, eles começam a cantar mais alto, isso também nos dá mais energia para continuar lutando, para continuar indo para cima. E depois de pegar um pênalti, poder ver a alegria do torcedor, a minha alegria, a alegria dos meus companheiros, e principalmente depois que o Murilo fez o gol, acho que é a hora que você bota tudo para fora, a hora que você olha para o futebol e agradece muito a oportunidade que a gente tem hoje de viver o que a gente vive, né, de estar construindo o que a gente está construindo. Então, continuar. A gente nunca sabe a hora que tudo isso vai acabar, a hora que a gente não vai poder mais ter força e não vai estar mais aqui. E o que a gente tem que fazer é desfrutar, tentar cada vez mais poder levar alegria para a gente, no nosso trabalho, para o nosso torcedor, para nossas famílias, desfrutar desse momento que está muito bom. Olha, eu antes de responder diretamente à tua pergunta, eu digo sempre isto aos nossos jogadores: nós somos do tamanho dos nossos pensamentos. Não é de onde é que viemos. Não interessa se vim de uma cidade pequena ou de uma cidade grande. Nós somos do tamanho do nosso pensamento. A outra questão, eu não separo, eu estou fora do meu país, eu aqui gosto tanto, e quem me recebeu foram os brasileiros. Eu admiro e respeito muito e sou muito grato a toda esta oportunidade que me deram de eu poder continuar a crescer na minha carreira num clube que luta por títulos, num clube com esta dimensão, com esta grandeza. E logicamente que ter portugueses e brasileiros são os nossos torcedores, e italianos, e uma série deles, porque há muitos descendentes, como é o seu caso, mas quando estamos aqui pertencemos a uma família só, que é a família Palmeiras. Não é? Portanto, essa é que é a nossa família. São portugueses, são italianos, são brasileiros. Para mim dá-me igual. O meu respeito e a minha admiração e a minha gratidão por aquilo que eles têm feito por estes jogadores, da forma como os têm apoiado, e acredito muito, porque é fruto do trabalho deles, daquilo que eles conseguiram
daquilo que eles lutaram, da forma como treinam, e portanto para mim é igual, não tenho nacionalidade, preferência por nacionalidade, estou fora do meu país, foi este país que me abriu os braços para poder continuar a crescer como homem e como treinador, e aprendo muito com estes jogadores, são com quem eu mais aprendo. Boa noite aos dois. Do Abel, eu queria que você analisasse as expulsões de hoje, tanto a do Danilo quanto a do Scarpa. Qual foi a tua visão dos lances? E para ti, Everton, eu queria que você pudesse comentar para nós. A gente sabe que o Rubens é um garoto mais jovem, talvez um pouco mais difícil de ser estudado em questão de cobrança de pênalti. Qual foi o teu momento ali de decisão? Como é que você tomou a decisão na batida dele? Bom, eu estudo muito sempre pênalti, eu vejo, principalmente no caminho do CT, eu dou hotel para o jogo, eu sempre dou uma olhada e vejo as possibilidades, aqueles que pode bater, seja com possibilidade de ir para decisão ou não, ou seja, no jogo normal. Mas hoje eu recebi uma informação ali dentro do campo muito importante para mim do preparador de goleiro, falou que talvez o Rubens, seja um dos poucos que batia naquele canto, e me deu esse filho antes de começar a decisão. Então eu fiquei com isso, foi mais uma informação importante para mim, e daí depois é o teu momento, é o momento que você vai estar num para um batedor, mas eu optei por fazer aquilo que ele tinha passado para mim, e a informação valeu aí a classificação. Eu vou dar a minha opinião. A primeira expulsão é justa. Eu conheço o Danilo e sei que ele não é um jogador agressivo e maldoso, mas a verdade é que foi justo. A segunda, na minha opinião, é fruto de uma falta antecedida, de alguém que agarra a camisola do Scarpa, que ele se desequilibra, toca na bola e depois vai em conjunto. Se nós olharmos ao princípio e percebermos o que é que aconteceu, porque é que aconteceu, porque há uma falta antes. Eu pensei que depois do árbitro apitar que já não podia expulsar, mas enganei-me e fui perceber que não era assim. Mas depois de ver o lance, a minha opinião, quando o Scarpa só faz o que faz porque anteriormente há um agarrão na camisola, ele está a cair, toca na bola e depois é que toca no jogador. Mas o senhor árbitro é que manda, não é? Como assim no segundo, como no acabar o jogo da forma que acabou, eu estava muito chateado, porque nós temos que todos ser competentes e responsáveis por aquilo que fazemos. Ele deu a expulsão, deixou organizar para bater e depois acabou. Pá, por favor, não é? Eu disse isso ao quarto árbitro, isso só criou esta confusão por ele, quer dizer, dá vermelho, deixa organizar a falta, está todo mundo preparado para bater a falta e a seguir acaba o jogo. Pá, não pode ser, desculpem, mas eu não posso aceitar isto de um árbitro deste nível. Mas foi só isso que tenho para dizer. Tá aí a coletiva, Abel Ferreira e o Everton. O Calçade, vamos começar falando então a respeito das expulsões. Foi a última pergunta feita para o Abel e o Danilo foi o primeiro jogador expulso, né? Primeiro o Danilo, depois o Scarpa e por último o Vargas. Os lances aí a respeito das expulsões. Tem um ponto que é fundamental, você tem que ter um fato para expulsar um jogador. Mas também é preciso, além desse fato, ao longo de 90 minutos, o árbitro ter o mesmo critério, não dá para variar o critério. Dentro disso, acho que ele foi coerente durante o jogo, nessas expulsões. Então, assim, não vejo algo tão... Claro, com a classificação, tudo isso tem um poder menor. Com uma desclassificação nos pênaltis, aí a expulsão viria como uma coisa muito grande. Só que vamos imaginar o seguinte, né? O Palmeiras jogou 2/3 do jogo, um a menos. E ali, alguns minutos, com 2 a menos em função do Scarpa. Então, o ponto central é o Danilo. E ele concorda com o Danilo. Não, só um ponto, você falou desculpa, Bernardo, você falou a expulsão, o impacto no jogo, só que eu acho, a gente até comentava aqui antes do programa, que eu acho que vale levantar para debate, não é só o que representa a expulsão no jogo de hoje e para o próximo. A depender de um padrão da Conmebol, que é um julgamento a portas fechadas, uma canetada e um comunicado enviado da unidade disciplinar, esse padrão de expulsão direta, agressão, meio de campo, e lance que você poderia controlar a força, o histórico mostra que dá pelo menos 2 jogos. A
Comebol dá 2 jogos, a unidade disciplinar, se não recorre, é um julgamento à porta fechada e um comunicado. Ela tem dado. Eu acho que se puxar na memória recente, tem aquele lance do Arão, né? Que o Arão levanta demais a perna, do Flamengo, acaba agredindo sem intenção, mas é imprudente, tem uma carga. Isso foi sem intenção também. E pega e dá 2 jogos. Aí não depende da intenção, se é maldoso, se é agressão. É muito mais pela carga, pelo momento ali. Então pega um jogo da suspensão automática do vermelho e a Comebol tem dado mais um. Aí preocupa. Ficaria aí que mora o perigo. Exato. E aí você está falando do Danilo e do Scarpa, para mim, é a mesma situação. Da carga além da disputa, então só porque acho que vale pontuar, porque há uma preocupação para além do jogo de hoje. Birner, a respeito da expulsão do Gustavo Scarpa agora, que aconteceu no segundo tempo, a discussão foi que ele tinha sofrido uma falta antes, né? Sim. Eu tive essa impressão quando eu vi o lance. O árbitro marcou a falta para o Palmeiras. Então, aí o Abel acha que o movimento é consequência da falta. Reação rápida? De alguma forma até porque o jogador está tentando se desvencilhar, tal, só que tem imprudência do jogador também. E quando tem imprudência do jogador, você dá ao árbitro a chance de interpretação. E aí entra no que o Calçade acabou de falar. Ele até poderia ter sofrido a falta. O árbitro ele sofre a falta, o árbitro apita a falta nele, mas isso não elimina o ato que vem em seguida, que é o ato de disciplinar dele, que foi o que aconteceu. Não é exatamente. É violento, né? Quer dizer, violento. Eu acho que ele tenta explicar, mas não justifica. Então, eu entendo o que o Abel disse, eu até concordo que uma coisa gerou a outra, mas eu acho que era possível de se evitar. Como é possível de se evitar, eu entendo a decisão do árbitro. Eu só acho que no julgamento da Comebol, por mais que sejam expulsões diretas, não são lances iguais. Eu acho que essa questão, acho que a do Scarpa é mais brando. É um jogo de automática mesmo. Não só lá do... É que não dá para saber, né? Mas é que para além... padrões são complicados. Exato. Por exemplo, o lance do Arão, se tiver na memória, a gente vai rodar durante a programação. Claro que é menor. É também um pouco de uma reação. Puxado, levanta o pé, não é exatamente uma agressão. E tem outro lance do Arão também, de jogadores do Flamengo, que acaba sendo um pouco. Eu achei exagerada a suspensão do Arão. Sim, mas então não é exatamente um padrão. Eu acho que é a ausência de padrão e saber que a Comebol tem punido com alguma frequência expulsão direta de uma carga maior com 2 jogos. É engraçado que, assim, eu entendi também o que o Abel falou em relação ao lance do Scarpa, mas eu acho que pela natureza do lance, pelo que foi, pelo que aconteceu, por como foi o contato, a expulsão ela cabe, a do Danilo nem se fale. Eu até achei pelas reclamações e por como o Abel se comportou na beira do campo, nos determinados lances, eu até achei que ele fosse trazer à tona o lance do suposto pênalti lá, em cima do Rony. Porque o problema ali, eu acho que foi você não ter a linha do VAR traçada, né? Porque foi dado o impedimento e aí a linha acabou não sendo traçada. Eu até tive a impressão de que ele estava realmente impedido. A do Gustavo Gomes? O lance no Gustavo Gomes, que foi impedimento do Rony que foi dado, né? Se não me engano. Eu até tive a impressão de que realmente o impedimento estava correto. Mas o Abel nem sequer falou disso. Eu, sinceramente, acho que as expulsões, elas são corretas. Legal. Bom, vamos para o intervalo. Voltaremos já com Linha de Passe aqui na ESPN. Até mais, pessoal.